Marvel tinha 3 regras para a agência dos Correios de Briarford antes do café da manhã. Não sangre no balcão. Não peça conselhos legais a um pombo. E se o seu endereço parecesse que uma aranha morreu dançando na tinta, você não podia culpar os Correios. A terceira regra se tornou necessária 7 minutos depois do amanhecer. Um estranho alto, com um casaco escuro de chuva, colocou uma carta selada em preto no balcão dela. Ele a apresentou como se fosse um decreto real, não um problema postal com caligrafia ruim. A agência dos Correios cheirava a lã úmida, poeira de papel e chá quente. Havia também o leve cheiro de amônia de Clement. Ele era o pombo correio aposentado que vivia nas vigas, e acreditava que a aposentadoria significava julgar a todos lá de cima. A chuva batia nas janelas. Prateleiras de triagem cobriam a parede dos fundos. Uma cesta marcada como cartas de amor devolvidas ficava perto do fogão. Isso porque Briarford tinha mais romances fracassados do que armários de sobra. Meia olhou para a carta. Depois olhou para o estranho. Ele era grande demais para a sala, não apenas alto, mas contido demais, quieto demais. Seu cabelo escuro estava amarrado na nuca. Sua mandíbula parecia esculpida por um cinzel que estava com raiva da pedra. Seus olhos cinza claros tinham a paciência cuidadosa de um homem acostumado a ver portas se abrindo antes que ele as tocasse. Meia já havia separado cartas para estivadores, viúvas, contrabandistas, padres, mercadores e um dentista viajante que só escrevia para casa em forma de ameaças. Ela reconhecia a arrogância quando esta tentava parecer educada. "Este endereço é ilegível", ela disse a ele. Sua voz saiu baixa e controlada. "Chegou a esta cidade. Assim como a gripe do inverno passado, isso não significa que foi bem endereçada." Clement desceu voando das vigas e pousou na mesa de triagem. Ele inclinou sua cabeça salpicada para o selo preto, arrulhou com profunda desaprovação profissional e depois bicou o envelope 2 vezes. Meia apontou para ele sem desviar o olhar do estranho. "Não o incentive." Ele uma vez entregou uma notificação de imposto a um bolo de casamento. O olhar do estranho se moveu para o pombo. Dentro dele, o rei Roderick Orin dos Lobos do Norte. O vínculo de companheirismo se encaixou com a força de uma tempestade arrombando um portão trancado. O mundo se estreitou. Não foi gentilmente. Ele tomou o calor da pequena agência de correios humana, a chuva nas janelas, o cheiro de tinta e pão da padaria ao lado e a mulher atrás do balcão. Puxou tudo para um único centro impossível. Ela. Roderick não se moveu. Seu lobo, sim. "Companheira", a palavra rasgou através dele, antiga e certa. A alma de lobo que dormia sob suas costelas, através de tratados, assassinos, invernos na fronteira e discursos do conselho, avançou com alegria selvagem. Companheira na toca de papel. Companheira pequena e afiada. Ela protege as marcações. Ela insulta nosso endereço. "Bom, precisamos melhorar." Roderick encarou Marvel. Ela não sentiu nada, nenhuma atração correspondente, nenhum brilho prateado em seus olhos, nenhuma respiração presa em reconhecimento, nenhum passo instintivo em sua direção. Ela apenas estreitou os olhos e bateu no envelope com uma unha curta. "Além disso", ela acrescentou, "você pagou 2 moedas de cobre a menos." Seu lobo emitiu um som de admiração. "Ela exige tributo." Roderick havia enfrentado alfas inimigos sem piscar. Ele havia matado um urso de inverno em forma de lobo aos 19 anos. Ele havia falado perante as matilhas reunidas com sangue escorrendo pelo braço e sem tremor na voz. Agora, uma mulher humana em um vestido de lã azul estava lhe dizendo que sua carta secreta de mensageiro não tinha selo suficiente, e seu lobo interior queria se deitar aos pés dela. Clement escolheu aquele momento para pegar a carta. O pombo se moveu com a velocidade de um criminoso idoso redescobrindo a juventude. Ele agarrou a ponta do envelope, bateu as asas e se lançou em direção ao fogão. Mara praguejou baixinho. A mão de Roderick disparou. Ele se conteve antes de se mover rápido demais. Sala humana, olhos humanos, lei humana. Clement pousou na cesta de cartas de amor devolvidas e se acomodou no envelope selado em preto como uma galinha guardando ovos questionáveis. Mara fechou os olhos. "Clement", ela disse com uma calma terrível, "isso não é uma carta de amor." O pombo estufou o peito. Roderick ouviu apenas um arrulho.
Seu lobo, de forma inútil, forneceu o significado. Pássaro reconhece documento de cortejo. Não é um cortejo. Roderick disse ao lobo. Companheira tocou. Agora é importante. Mara contornou o balcão com uma toalha dobrada. Ela se aproximou da cesta com o foco de uma mulher desarmando uma bomba com penas. Devolva! Clement cambaleou em círculo em cima do envelope. O estranho a observava com a intensidade silenciosa de um homem testemunhando uma profecia. Mara não gostou daquilo. Homens que olhavam daquele jeito geralmente estavam prestes a pedi-la em casamento, desmaiar ou reclamar com o chefe dos Correios. A chefe dos Correios de Briarford era sua tia Lori, que tinha 72 anos. Era meio surda e disposta a duelar com clientes usando uma régua. Mara não temia nenhuma reclamação. Ele é treinado? O estranho perguntou. Ele está aposentado, Mara respondeu. Isso significa que ele se lembra das rotas importantes e esquece a dignidade. Clement bicou o selo preto. Roderick deu um passo cuidadoso para a frente. O vínculo o puniu com uma onda de cheiros e detalhes. A chuva na manga de Mara, a tinta em seu dedo, o chá esfriando atrás do balcão. A rápida irritação sob sua calma prática. A batida teimosa de um coração humano que não sabia que acabara de se tornar a coisa mais alta em seu mundo. Era insuportável. Era lindo. E também era terrivelmente inconveniente, porque Meia acabara de jogar a toalha sobre Clement. O pombo explodiu. Penas, toalha, cesta e o envelope selado em preto explodiram para cima. Clement disparou em direção ao teto. O envelope deslizou pelo chão. Mara se lançou para pegá-lo. Roderick se lançou ao mesmo tempo. Suas mãos se encontraram no envelope molhado. O vínculo o atingiu novamente. A respiração de Roderick ficou tão presa que Meia olhou para cima. Por uma batida de coração, seus rostos estavam próximos. Os olhos dela eram castanhos, diretos e totalmente indiferentes ao destino. Você parece febril, ela observou. Seu lobo suspirou. Ela se preocupa. Estou bem, Roderick conseguiu dizer. Meia puxou o envelope de debaixo da mão dele. Você está ajoelhado no chão de uma agência dos Correios porque um pombo te roubou. Dizer que está bem é uma afirmação generosa. Das vigas, Clement arrulhou com a presunção de uma criatura que havia avançado na diplomacia. Roderick se levantou lentamente. Ele precisava da carta. Ele precisava ir embora. Ele precisava respirar em algum lugar que não contivesse sua companheira humana, sua voz afiada, e um pombo que havia classificado um assunto de segurança de fronteira como romance. Mara limpou um fiapo do envelope e o segurou atrás do balcão. Número de reivindicação. Roderick olhou para ela. O quê? Mara listou o que ele não tinha. Número de reivindicação, comprovante de envio, recibo do remetente e identificação correspondente ao nome no envelope. Roderick admitiu que o nome era falso. Então o problema está florescendo. Seu lobo admirou este problema florescente. Companheira faz as palavras morderem. Roderick baixou a voz. Essa carta é minha. A expressão de Mara não mudou. Então provar isso deve ser muito fácil. Ele poderia ter mostrado seu sinete. Ele poderia ter dito seu nome verdadeiro e visto a sala cair de joelhos. Ele poderia ter ordenado a seus guardas escondidos que esvaziassem o prédio. Ele não fez nenhuma dessas coisas. Briarford era uma cidade fronteiriça humana. Os lobos não governavam aqui. O tratado permitia viagens, comércio e passagem de emergência, mas não buscas armadas por reis-lobos em agências de correios humanas. Se Roderick se expusesse cedo demais, a cidade entraria em pânico. O enviado desaparecido poderia morrer antes que alguém terminasse de gritar. Mais importante, Maravel o olharia de forma diferente. Ele a conhecia há menos de 5 minutos. O pensamento dela se afastando dele fez o vínculo doer como uma ferida. Preciso inspecionar a correspondência mal endereçada, disse ele. Meia apoiou um cotovelo no balcão. E eu preciso de uma chaleira nova, 3 horas de sono e um pombo que respeite as categorias. Todos nós sofremos. A porta da frente se abriu antes que Roderick pudesse responder. Um fazendeiro entrou com um pacote embrulhado em oleado. Ele olhou para o estranho alto, as penas no chão, a mandíbula cerrada de Mara e Clement o encarando das vigas. Bom dia, disse o fazendeiro com cuidado. Isso é um evento postal normal? Meia aceitou o pacote dele. Infelizmente. Roderick se afastou porque não tinha de escolha.
Pelos 20 minutos seguintes, o rei alfa dos Lobos do Norte ficou em uma agência de correios humana enquanto sua companheira processava pacotes. Ela carimbou uma carta para um neto em Eastmere. Ela pesou um pacote de meias. Ela discutiu com um padeiro que insistia que receitas de glacê contavam como material impresso. Ela disse a Clement para parar de sentar na cesta prioritária. Cada movimento era eficiente. Cada irritação tinha um propósito. Ela sabia quem precisava de barbante extra, quem esquecia o selo, quem não conseguia ler sem ajuda e quem fingia não entender as taxas quando era conveniente. Roderick observava do lado do quadro de avisos, preso pela lei, pelo segredo e por um vínculo de companheirismo que havia selecionado uma mulher que nem sequer achava que sua carta merecia ser liberada. Seu lobo estava em êxtase. Ela cuida das mensagens. Ela conhece todo mundo. Ela é o centro da toca. É uma agência dos correios, toca de papel. Finalmente, a sala se esvaziou. A chuva engrossou contra o vidro. Mara pegou o envelope selado em preto de uma gaveta trancada e o colocou no balcão entre eles. Agora, disse ela, por que um homem sem número de reivindicação, sem endereço legível e com botas que valem mais do que minhas prateleiras de triagem, acha que é dono disso? Roderick estudou o envelope. Ele havia sido alterado. A cera preta era um selante do norte real. Usado por mensageiros lobos porque não rachava com a geada. Mas o endereço externo havia sido sobrescrito com tinta humana. Um nome falso, uma vila falsa, uma rota projetada para se misturar à correspondência comum. Seu enviado desaparecido estava sendo esperto ou desesperado. Foi enviado por alguém em perigo, disse Roderick. A postura de Meia mudou. Não muito, o suficiente. Meia o lembrou que perigo não era prova de propriedade. Roderick aceitou que não era bom. Concordamos em uma coisa. A alma de lobo se inclinou para a frente, concordando. Progresso no vínculo. Roderick a ignorou. Não posso explicar completamente. Então não posso entregá-lo completamente. A resposta dela deveria tê-lo irritado. Irritou distantemente, mas sob a irritação veio o respeito. Ela não se curvava ao tamanho, à voz, ao casaco ou à ameaça contida em sua quietude. Ela guardava as regras porque regras eram tudo o que as cidades fronteiriças humanas tinham quando poderes maiores passavam por ali. Roderick conhecia poderes maiores. Ele era um deles. O que permitiria a inspeção? Ele perguntou. Mara piscou. Aparentemente, homens poderosos raramente faziam a segunda pergunta. Um pedido de revisão temporária, ela lhe disse. Assinado por um oficial dos Correios, que sou eu, até a tia Laurie acordar. Você pode inspecionar o envelope neste prédio. Você não pode removê-lo. Você não pode ameaçar o pombo, por mais tentador que seja. Você não pode ficar respirando no meu pescoço enquanto eu trabalho. Seu lobo deu um ronronar satisfeito. Ela estabelece os termos. Companheira forte. Roderick inclinou a cabeça. Concordo. Mara pareceu desconfiada. Isso foi fácil demais. Uma discussão ajudaria? Seria mais familiar. Ele quase sorriu. O quase era perigoso. Parecia uma rachadura no gelo do inverno. Meia pegou o livro de registro de revisões, virou-o para ele e ofereceu uma caneta. Nome. Essa foi a primeira armadilha. Ele tinha vários nomes falsos preparados. Nenhum chegou à sua boca rápido o suficiente. Mara esperou. Clement voou para o balcão e o observou de cabeça para baixo do suporte de selos. Roderick escreveu. Rim. Mara virou o livro de volta e leu o nome abreviado em voz alta. Roderick confirmou. Seus pais estavam ocupados naquele dia. Ele disse que era suficiente, talvez para um rótulo de sopa. A alma de lobo a adorou. Ela acha nosso nome oculto insuficiente. Ela quer mais de nós. Roderick pressionou 2 dedos na ponte do nariz. Mara notou a dor de cabeça. Poeira de pombo. Clement arrulhou. Insultado. Mara carimbou o pedido de revisão. Ele diz que o sentimento é mútuo. Roderick olhou para o pombo. Você o entende? Não, eu entendo o tom. Clement tem 3 tons. Fome, traição e orgulho criminoso. Clement levantou uma pata e revelou um pedaço de fita azul roubado do pacote de alguém. Orgulho criminoso, Meia confirmou. Roderick passou a hora seguinte examinando o envelope sob a supervisão de Mia. Ele encontrou 3 marcas ocultas, uma sob a aba, uma pressionada na cera, uma no ângulo do endereço falso.
O enviado havia usado o código antigo para a perseguição. Vivo, ferido, incapaz de cruzar a estrada aberta. A última marca indicava que a mensagem havia sido redirecionada pelo correio humano porque os canais dos lobos estavam sendo vigiados. Roderick manteve sua expressão imóvel. Por dentro, o lobo andava de um lado para o outro. Enviado preso, inimigos próximos, companheira em perigo se estiver perto. Mea o observava do outro lado do balcão. Seu rosto acabou de passar de inconveniente para funeral. Por qual rota esta carta passou? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou o envelope, verificou o canto borrado e pegou um livro de registro de rotas encadernado em couro marrom rachado. Mea explicou que Briarford era a quarta parada. A carta tinha vindo pela mala da Estrada Sul, o que era errado para o destino marcado. Antes disso veio Mosben, depois Hazel Weir e então nenhum carimbo adequado. Roderick ergueu os olhos para isso. Ela bateu na página. Uma marca de mão, entrega particular, talvez o antigo pombal perto de Kettlebridge. Clement de repente ficou muito interessado no teto. Mea olhou para cima lentamente. Clement. O pombo fingiu ser parte da arquitetura. Roderick sentiu a primeira ameaça de divertimento se instalar ao lado de seu medo. Ele conhece o lugar. Ele costumava voar essa rota antes de se aposentar por motivos envolvendo um casamento. 2 gêmeas idênticas e um presunto. Roderick esperou. Mea fechou o livro de registro. Não pergunte sobre o presunto. A alma de lobo sussurrou com reverência. Companheira tem um histórico com escândalos de pássaros. Ao meio-dia, Roderick havia alugado o quarto acima da loja do tanoeiro, comprado uma capa simples e enviado Tavin, seu segundo em comando, para vasculhar a Estrada Sul sob disfarce humano. À 1 da tarde, ele estava de volta à agência dos Correios. Mea ergueu os olhos da triagem de circulares e o cumprimentou com a acusação cansada de uma mulher, vendo o mau tempo retornar. Roderick disse a ela que precisava de acesso à rota da ponte Kettlebridge. Ela lhe disse que ele precisava de um hobby. Quando ele insistiu que era urgente, Mea apontou para o trabalho que esperava. 6 cheques de pensão desaparecidos e o pacote de chá medicinal da Sra. Alden também eram urgentes, então ele poderia ficar atrás da urgência número 7. Roderick ficou atrás dela. Ele o fez porque a agência dos Correios havia enchido novamente. Um sapateiro queria enviar botas para seu sobrinho. Uma viúva precisava que uma carta fosse lida em voz baixa. 2 meninos tentaram enviar um sapo por correio em uma lata de biscoitos e argumentaram que os furos a tornavam ética. Mea descobriu o sapo antes que o selo secasse. Ela devolveu a lata aos meninos, sapo incluído, e deu uma palestra sobre crueldade postal com tanta força que o lobo de Roderick recuou em admiração. Ela protege a pequena criatura molhada. Ela ameaçou cobrar deles pelo frete do sapo. Justiça. Quando a correria diminuiu, Mea encontrou Roderick ainda de pé no canto. Mea encontrou Roderick ainda de pé no canto e notou com alguma surpresa que ele realmente havia esperado. Ele respondeu que ela lhe dissera para esperar. A maioria dos homens trata as instruções como decorativas. A resposta de Roderick foi imediata. A maioria dos homens é ineficiente. Ela considerou isso. Verdade. A palavra pousou dentro dele com uma força absurda. Seu lobo rolou nela. Elogio. Roderick respirou fundo. Você me mostrará os registros de Kettlebridge? O olhar de Mara percorreu seu rosto. Ela decidiu que ele não estava procurando por uma conta não paga. Roderick confirmou que não estava. Ela então adivinhou uma namorada fugitiva, depois joias contrabandeadas. Roderick negou ambos. Pena, joias são mais fáceis do que o que quer que seus ombros estejam fazendo. Roderick olhou para as prateleiras de triagem porque olhar para ela estava se tornando perigoso. Mara suspirou. Os registros estão no antigo pombal, não aqui. Tia Laurie guardou os livros de rotas aposentados lá, depois da goteira no telhado. Podemos ir agora? Não, ele olhou de volta. Ela ergueu um maço de cartas. Correio primeiro, mistério depois. Briarford tem padrões, mesmo que Clement pessoalmente se oponha a eles. O pombo deixou cair um pregador de roupas no saco de correspondência de saída. Mara não ergueu os olhos. Eu vi isso. Clement arrulhou uma vez. Não use esse tom comigo. Roderick teve que se virar para esconder o sorriso desta vez. Eles saíram depois do cartão postal da tarde. Mara trancou a porta da frente e pendurou a placa de volta após verificação de rota
e guardou a carta selada em preto em um bolso interno de sua bolsa. Roderick notou exatamente onde ela repousava contra o lado dela. O vínculo também notou e tornou-se insuportavelmente alerta. Perto da companheira. Carta importante. Perto da companheira. Proteger ambos. Não fique pairando. Roderick se advertiu. Ele pairou. Mea parou na viela e olhou para as botas dele. Se você planeja andar um passo atrás de mim como uma nuvem de trovoada contratada, pelo menos faça isso do lado lamacento. Seu casaco já é dramático o suficiente. Roderick moveu-se para o lado lamacento. A cidade humana se desdobrou ao redor deles em paralelepípedos molhados, toldos caídos e o barulho agitado da vida cotidiana. Briarford ficava perto da linha do tratado, perto o suficiente das florestas do norte para que as pessoas baixassem a voz quando lobos eram mencionados. Comerciantes humanos cruzavam para as terras dos lobos em busca de madeira de ferro, lã de geada e sal da montanha. Lobos cruzavam para o sul em busca de grãos, papel e coisas que seus próprios artesãos consideravam muito exigentes, como renda. A confiança se movia mais devagar que o comércio. Mara sabia disso melhor do que a maioria. Seu pai havia dirigido diligências de correio antes que um pânico na fronteira fechasse 3 estradas e o arruinasse. Sua mãe havia administrado a agência dos correios até que a febre a levou. Tia Laurie a manteve viva com teimosia e a habilidade de acertar os nós dos dedos de um ladrão com um martelo de carimbo. Mara havia herdado o martelo de carimbo. Ela também havia herdado uma forte aversão a pessoas poderosas que tratavam as cidades fronteiriças como tapetes para limpar a história. O antigo pombal ficava além do pátio do tanoeiro, onde as estradas desciam em direção à Ponte Kettle. A água da chuva enchia os sulcos. O galpão se inclinava, mas não desabava, que era também como Mia descrevia metade do sistema postal. Clement os seguiu pela linha do telhado, pulando de viga em viga com um sigilo exagerado. Roderick observou o pombo e perguntou se Clement sempre a seguia. Mara disse que ele só a seguia quando havia problemas, comida ou fofoca. Roderick estudou o pássaro. Qual destes é? Ele acha que são os 3. Dentro do galpão, a poeira dormia sobre tudo. Poleiros vazios revestiam as paredes. Tubos de rotas antigos pendiam de ganchos. O ar cheirava a palha, penas secas, excrementos de rato e papel velho que havia sobrevivido ao tempo, tornando-se teimoso. Mara colocou uma lanterna em um caixote. Não toque em nada brilhante. Clement considera isso um convite ao crime. Roderick cruzou as mãos atrás das costas. A alma do lobo desaprovou. Nós temos mãos. Podemos ajudar. Você tentou pegar uma carta e se vinculou para a vida toda, pensou Roderick. Nós seremos cuidadosos. Mara se moveu pelos livros de rotas com facilidade praticada. Ela pegou 3 livros, soprou a poeira das lombadas e espirrou tão violentamente que Clement desceu voando em alarme. Roderick deu um passo à frente antes que pudesse se conter. Mara o afastou com um aceno. Poeira, não morte. O lobo rosnou suavemente. Poeira atacou a companheira. Roderick agarrou a borda de uma prateleira. Mea abriu o primeiro livro. As entregas particulares de Kettlebridge eram usadas por mercadores viajantes, idiotas fugindo para casar e pessoas que não confiavam nos funcionários da cidade. Qual grupo nos interessa? Dado o seu rosto, não os idiotas fugindo para casar. Seu lobo se animou. Fugindo para casar? Não, não. Mea traçou as entradas aqui. 3 semanas atrás, um pacote do norte foi registrado sem nome de remetente. 2 dias depois, redirecionado para Hazelware, depois Mosband, depois nós. Mas há uma nota. Roderick se inclinou para mais perto. Perto demais. Mara cheirava a chuva, tinta, lã e o leve sabão de hortelã da pia da agência dos Correios. O vínculo puxou com força suficiente para doer. Ele deu um passo para trás. Ela olhou para ele. Você faz isso com frequência. O quê? Move-se como se quisesse se aproximar. Depois se lembra que os móveis existem. Porque estou tentando não te assustar, ele pensou. Porque todo instinto que possuo decidiu de repente que sua segurança importa mais do que meu reino. Porque você é humana e não sente nada. Em voz alta, Roderick disse, não gosto de aglomeração. Mea olhou ao redor do pombal vazio. Corajoso da sua parte lutar contra todas essas multidões imaginárias. Clement deu um arrulho decisivo. Mea assentiu.
Clement concorda. A boca de Roderick se contraiu. A nota no livro era pequena. Uma palavra, devolvido, mas o pacote não havia retornado. Ele continuou para Briarford. Alguém havia alterado a rota depois do fato. Mea pegou um bastão de grafite e copiou a entrada. Quem quer que tenha mudado isso não sabia que nossos registros são duplicados. Onde está a duplicata? No quarto da tia Lori. Roderick olhou para ela. Mara fechou o livro com força. Não olhe assim. Ela guarda os registros de backup debaixo do colchão porque os ladrões temem menos as mulheres idosas do que deveriam. Eles voltaram para a cidade ao anoitecer com Clement montado na bolsa de Mara como um inspetor de penas cinzentas. Roderick caminhava ao lado dela em silêncio. O vínculo não havia diminuído. Se alguma coisa, aprendeu novas maneiras de atormentá-lo. Quando ela escorregou em uma pedra molhada, ele pegou o ar perto do cotovelo dela sem tocar. Quando uma carroça espirrou lama, ele quis colocar seu corpo entre ela e a roda. Quando ela agradeceu à esposa do padeiro pelo nome, ele quis conhecer todos que já haviam sido gentis com ela. A alma de lobo fazia listas. Proteger a toca dos correios, consertar o telhado, remover a poeira, alimentar o pássaro. Não, pássaro é rival. Alimentar o pássaro mesmo assim porque a companheira gosta do pássaro. Roderick chegou à agência dos correios com uma dor de cabeça feita de contenção. Mara destrancou a porta dos fundos e encontrou a tia Lori acordada atrás do balcão. A velha chefe dos correios estava sentada, enrolada em um chale, com os óculos baixos no nariz, lendo um circular aberto sobre tônico para ovelhas. Seu cabelo branco formava uma nuvem ao redor de sua cabeça. Uma régua estava ao lado de sua mão como uma arma, esperando por permissão moral. Você está atrasada, anunciou tia Lori. Mara pendurou seu casaco molhado e disse que era uma verificação de rota. Os olhos aguçados da mulher mais velha se moveram para Roderick. Rota alta. Mara corrigiu que ele era um incômodo temporário. Quando tia Lori perguntou se ele pagava o frete, Mara respondeu que sim, sob protesto. Roderick curvou-se ligeiramente. Senhora! Tia Lori o encarou por um longo momento. Liso demais, suspeito. A alma de lobo a amou imediatamente. A anciã matriarca da toca vê através de nós. Mara deu à tia a entrada da rota copiada e explicou o registro alterado. Ela não compartilhou tudo. Ela era cuidadosa com o perigo, mesmo quando irritada com ele. Tia Lori ouviu, depois abriu a gaveta sob o balcão e removeu um pacote embrulhado. Registro duplicado, disse ela. Eu o tirei de debaixo do colchão. Mara piscou. Por quê? Clement continuava tentando fazer um ninho nele. Clement pareceu ofendido da prateleira de selos. A duplicata confirmou a alteração. O pacote deveria ter retornado para Cattle Bridge. Em vez disso, alguém o redirecionou para o sul. Isso significava que a pessoa que caçava a mensagem tinha acesso a pelo menos um funcionário de rota humano, mas não aos registros duplicados de Briarford. Roderick enviou uma nota codificada para Tavin naquela noite. Ele a escreveu na sala dos fundos, enquanto Mea separava a correspondência tardia à luz de um lampião. Ela havia permitido que ele usasse a escrivaninha depois que ele pediu corretamente, pagou pelo papel e prometeu não sangrar em nada. Seu primeiro rascunho estava em taquigrafia de mensageiro lobo. Mea passou por trás dele com uma bandeja de chá e parou. Isso é uma mensagem ou uma cerca ferida? Ele olhou para a página e a chamou de eficiente. Mea a chamou de hostil aos olhos. Roderick insistiu que seu mensageiro a entenderia. Seu mensageiro tem minhas condolências. Roderick mergulhou a pena novamente. Como você escreveria? Mea pousou o chá, pegou uma página nova e escreveu em linhas limpas e práticas. Nomes, rota, tempo, ação. Sem floreios, sem voz de comando, sem implicação de que o papel deveria tremer. Aí está, disse ela. Agora um humano, um mensageiro ou uma cabra moderadamente inteligente poderiam seguir. Roderick ressaltou que eles não a estavam enviando para uma cabra. Com a sua caligrafia não podemos ter certeza de quem a receberá. A alma de lobo se espreguiçou em êxtase. Ela melhora nossas marcações. Boa companheira. Roderick olhou para a página clara. Era melhor. Ele odiou isso. Ele admirou ainda mais. Obrigado, disse ele. Mara fez uma pausa. Foi algo pequeno, mas ele notou. De nada, ela respondeu e voltou para sua triagem.
Os 3 dias seguintes se tornaram um padrão que nenhum homem são teria chamado de cortejo e que o lobo de Roderick chamou de cortejo definitivo ao meio-dia. Mara trabalhava. Roderick esperava. Mara carimbava. Roderick observava. Mara o ensinou que pacotes exigiam etiquetas do lado de fora, não declarações verbais dramáticas. Roderick aprendeu. Meia lhe disse que ele não podia ficar perto do balcão parecendo severo porque a senhora Brindle decidiu não enviar sua receita de geleia enquanto ele estava lá. Roderick se moveu para a janela. Clement entregou uma das notas codificadas de Roderick na padaria, onde foi confundida com uma receita e quase copiada no boletim da cidade. Roderick a recuperou com sua dignidade danificada e seus punhos empoeirados de farinha. Meia riu. Ela tentou não rir. Isso piorou as coisas. Ela pressionou os lábios, os olhos brilhantes, os ombros tremendo, enquanto Roderick estava na porta com um avental de padeiro amarrado sobre seu casaco escuro, porque o padeiro se recusou a devolver a nota até que ele ajudasse a levantar uma bandeja. Não, Roderick avisou. Meia colocou as 2 mãos no balcão. Eu não ia. A alma de lobo abanou o rabo dentro de suas costelas. Companheira, ri. Nós causamos alegria. Farinha é aceitável. Clement pousou no ombro de Roderick. Roderick ficou muito quieto. A risada de Meia escapou. O pombo deixou cair uma migalha de pão de passas no colarinho de Roderick. Isto, declarou a alma de lobo, é uma aprovação do pássaro rival. Roderick não matou o pombo. Foi assim que Meia começou a confiar nele. Não porque ele era bonito, embora fosse de uma forma que fazia várias mulheres da cidade esquecerem por que entraram na agência dos Correios. Não porque ele era poderoso, o que ela suspeitou muito antes de ter provas. Mara confiava nele porque ele aprendia. Ele parou de pairar. Ele pagava o frete exato. Ele pedia antes de tocar nos livros de registro. Ele carregou sacos de correio quando o eixo da carroça da tarde quebrou e não fingiu que tinha sido uma estratégia. Ele ouvia quando ela explicava que as cidades fronteiriças humanas temiam a política dos lobos porque as pessoas humanas tendiam a virar poeira na estrada quando poderes maiores se ofendiam. Ele não discutiu. Isso contava mais do que flores teriam contado. Também deu a Brierford um novo hobby. A cidade notava tudo. Notou quando o estranho do norte carregou 2 sacos de correio do pátio das carroças para a sala de triagem sem ser solicitado. Notou quando ele ficou do lado de fora durante a correria das pensões porque o velho Sr. Vale ficou pálido ao vê-lo. Notou quando ele começou a comprar bolinhos de chá da padaria ao lado e a deixá-los na prateleira da agência dos Correios sem comentários. Mara também notou. Ela desejava não notar. Notar trazia problemas. Uma pessoa podia lidar com um saco de correio atrasado, um selo de cera quebrado ou um pombo com problemas de limites. Notar que um homem estranho se lembrava de como ela tomava chá era pior. Não tinha formulário oficial. Não podia ser carimbado, arquivado ou devolvido ao remetente. O primeiro bolinho de chá chegou embrulhado em papel pardo. Mara o encarou. Tia Laurie cheirou o pacote, declarou-o livre de veneno e de bom senso, e comeu metade antes do almoço. Clement tentou roubar a outra metade, falhou e ficou emburrado na cesta de ordens de pagamento. Roderick nunca mencionou o bolo. Ele apenas ficou perto da janela, fingindo ler um aviso sobre pedágios de ponte enquanto observava Meia descobrir as passas. Sua alma de lobo era insuportável. Ela come a oferenda. Bom, em seguida traga pão quente ou a padaria inteira. Roderick dobrou o aviso de pedágio muito lentamente. Meia olhou para cima. Se você encarar com mais força, o papel vai confessar. Roderick afirmou que estava lendo. Ela notou que ele estava na frase sobre o peso do eixo há 5 minutos. Ele a chamou de complexa, o que fez Mara lembrá-lo de que era uma regra de carroça, não uma profecia. A alma de lobo se deleitava com a atenção dela. Ela monitora nossa leitura. Supervisão doméstica. Roderick devolveu o aviso ao quadro e tentou parecer um homem que não estava sendo emocionalmente derrotado por um doce. As pessoas práticas de Brierford logo começaram a usá-lo como equipamento. A culpa foi de Mara. Ela disse à senhora Alden que o estranho alto poderia alcançar a prateleira de cima. À tarde, 3 aldeões pediram a ele para levantar pacotes, prender uma placa caída e resgatar Clement de uma viga que ele havia alcançado com confiança criminosa e não conseguia deixar com dignidade. Roderick fez cada tarefa.
Ele não sabia como recusar sem soar como um rei. Como não deveria soar como um rei, ele se tornou útil. Isso agradou Mea mais do que deveria. Agradou tanto a alma do lobo que Roderick teve que se impedir de se voluntariar para reconstruir o telhado inteiro. Companheira gosta de utilidade. Tornar-se estrutura da agência dos Correios? Não, demais. Talvez uma prateleira. Na segunda tarde, Mea o ensinou a diferença entre um pacote, um maço, uma carta registrada e um embrulho que afirmava ser um pacote porque o remetente queria uma tarifa mais barata. Roderick ouviu como se ela estivesse explicando formações de tropas. A lição ocorreu durante uma trégua na chuva. A água pingava dos beirais. O fogão da agência dos Correios estalava enquanto esfriava. Clement dormia na cesta de triagem com um olho aberto porque a aposentadoria não havia suavizado sua desconfiança. Mea colocou 4 exemplos no balcão. Ela deu a lição como um briefing militar. O serviço postal sobrevive de categorias. A civilização morre sempre que as pessoas acreditam que a urgência pessoal cria uma nova. Ele absorveu isso com atenção solene. Quando ela pediu que ele classificasse um embrulho de lã de tricô, ele o chamou de carga. Mara olhou para ele por um longo momento e explicou que o embrulho tinha meias dentro. Roderick disse que meias poderiam ser estratégicas. Não estas meias. Tia Lori, da mesa de registros, murmurou que qualquer meia poderia ser estratégica se estivesse molhada o suficiente. Clement acordou, concordou com um arrulho e imediatamente tentou sentar na balança de carga. Ao final da lição, Roderick conseguia processar uma carta registrada. Ele ainda não conseguia persuadir Clement a deixar a balança, mas Mara considerou isso uma certificação avançada. A terceira tarde trouxe um problema humano que não tinha nada a ver com lobos. A senhora Brindle chegou com uma ordem de pagamento para sua irmã e com as mãos tremendo demais para contar as moedas. Seu marido havia morrido no ano anterior. Sua irmã havia escrito da costa pedindo ajuda antes do dia do aluguel. A fila atrás dela ficou impaciente, da maneira que as pessoas ficam quando o luto leva mais tempo que as tarefas. Mara viu o tremor. Roderick também. Ele sentiu a paciência de Mara se instalar sobre a sala como uma mão firme. Ela diminuiu seus próprios movimentos. Ela contou as moedas em voz alta. Ela manteve a voz firme e ignorou o homem 2 lugares atrás que suspirou. O homem suspirou novamente. Roderick virou a cabeça. O suspiro morreu. Mea não o agradeceu. Ela não precisava. Ela completou a ordem de pagamento, guardou o recibo na bolsa da senhora Brindle e disse a ela que a carroça do meio-dia o levaria para o leste. Depois que a viúva saiu, Mara colocou uma pilha de formulários em branco na frente de Roderick. Você pode encarar a impaciência, ela permitiu. Você não pode encarar clientes confusos. Pratique nestes formulários. Ele olhou para os papéis. Praticar, não encarar. Exatamente. A alma de lobo sentou-se muito quieta. Companheira treina o rosto. Habilidade importante, difícil. Roderick passou 10 minutos tentando parecer acessível para um formulário de seguro de gado. Mea lhe deu uma nota de aprovação somente depois que a tia Lori disse que ele havia melhorado de carrasco para fiscal de impostos. Para um rei que uma vez encerrou uma rebelião entrando em um salão em silêncio, isso foi humilhante. Também foi estranhamente pacífico. Ninguém em Brierford se importava com quantas matilhas o obedeciam. Eles se importavam se a carroça da tarde saía na hora, se a almofada de carimbo tinha tinta e se Clement havia comido o canto do recibo do pacote deles. Roderick se viu ouvindo o pequeno pulso da ordem humana. Era frágil, teimoso e cheio de barbante. Mea estava no centro de tudo, não coroada, não reverenciada, necessária. O vínculo havia escolhido uma mulher que mantinha uma cidade unida com livros de registro, sarcasmo e frete exato. Pela primeira vez, Roderick pensou que o vínculo tinha um excelente julgamento administrativo. Roderick, por sua vez, vivia em tormento. O vínculo lhe dava demais. Quando Mea estava cansada, ele sentia o peso atrás de seus olhos. Quando ela estava divertida, um calor puxava sob seu externo. Quando ela estava com raiva, o lobo queria mostrar os dentes para a causa, mesmo quando a causa era um pacote mal arquivado ou Clement comendo um selo. No entanto, Mea não lhe dava nada de volta através do vínculo. Ela não o sentia. Ela não se virava quando seu coração mudava. Ela não sabia que toda vez que dizia seu nome falso, a alma do lobo se pressionava mais perto, como se o próprio som fosse um toque. Isso o forçou à humildade.
Ele não podia confiar no destino. Ele tinha que confiar no comportamento. O quarto dia trouxe o primeiro perigo real. Chegou como um anel de pombo quebrado. Clement retornou perto da meia-noite, não pela janela, mas caindo pela chaminé e pousando no fogão frio com um barulho de um pacote molhado de meias. Mara, que estava dormindo no pequeno quarto atrás da agência dos Correios, acordou com uma faca em uma mão e uma maldição já formada. Roderick estava no andar de baixo antes de se lembrar que não havia sido convidado. A sala dos fundos cheirava a cinzas, chuva e pássaro assustado. Clement cambaleou para fora do fogão com fuligem no bico, uma asa arrastando e um anel de metal torto na perna. Mara esqueceu de ficar irritada. Clement! Sua voz mudou completamente. Ficou baixa e firme, do jeito que as pessoas falavam com animais feridos e crianças assustadas. Roderick parou na porta. A alma de lobo ficou quieta. Companheira sofre porque pássaro sofre. Mara enrolou Clement em uma toalha. O pombo resistiu fracamente, depois enfiou a cabeça sob o polegar dela. Ela examinou a asa, o anel, a lama em seus pés. Ele veio da estrada norte, disse ela. Roderick sentiu o cheiro. Terra molhada, samambaia quebrada, sangue de lobo, seu próprio povo. Mara não conhecia aquele cheiro. Ela conhecia outras coisas. Ela segurou o anel torto perto da lâmpada. Este não é o anel usual dele. Alguém amarrou uma etiqueta de rota sobre o antigo. O anel tinha uma pequena marca de arranhão usada por mensageiros lobos. O enviado de Roderick esteve na estrada norte esta noite. Ou seus captores estiveram. Fique aqui, disse Roderick. A cabeça de Mara se ergueu lentamente. A sala ficou mais fria. Não por causa dele, por causa dela. Não. A palavra foi plana o suficiente para detê-lo. Ele tentou novamente com cuidado. A estrada é perigosa. Meia o lembrou que a carroça de correio noturna usava naquela estrada. Roderick disse que isso estava além do correio. Nada está além do correio se alguém usou meu pombo para carregá-lo. Clement fez um arrulho fraco e esfumaçado da toalha. Mara cerrou a mandíbula. Eu vou. Roderick sentiu o vínculo surgir em pânico. Corpo humano, pele macia, sem garras, sem cura de lobo. Estrada molhada, inimigos próximos. Sua voz endureceu antes que ele pudesse suavizá-la. Você não vai. Mara se levantou. Ela era quase 30 centímetros mais baixa que ele. Seu cabelo estava solto do sono. Seu chale estava torto e uma mancha de fuligem sujava uma de suas bochechas. Ela ainda parecia pronta para enfiar um martelo de carimbo na mão dele. Você não é meu pai, ela lhe disse. Você não é meu chefe dos Correios. Você nem mesmo é um remetente devidamente registrado. Seu lobo recuou, não de medo, mas da precisão perfeita do golpe. Mara se aproximou. Ou você me diz o que há naquela estrada, ou você sai da frente. Eu não recebo ordens de homens que alugam quartos e mentem com boa postura. Roderick ouviu o movimento do lado de fora. O lobo também. 3 batimentos cardíacos. Lama perto da viela dos fundos. Metal sob o pano. Uma respiração presa por muito tempo. Ele colocou um dedo nos lábios. Mara viu seu rosto e não discutiu. Isso, de alguma forma, o assustou mais do que a raiva dela. A janela dos fundos se estilhaçou. Uma lâmina em gancho entrou primeiro. Depois uma mão enluvada. Roderick se moveu antes que o segundo caco atingisse o chão. Ele cruzou a sala rápido demais para olhos humanos, sem escolha. Ele agarrou o pulso do intruso, torceu e jogou o homem contra a parede com força suficiente para rachar o gesso. Outra figura irrompeu pela porta dos fundos. Meia pegou o martelo de carimbo e o desceu nos nós dos dedos do homem, enquanto ele alcançava sua bolsa. O homem uivou. O lobo de Roderick surgiu. Ouro queimou em sua visão. Suas garras rasgaram suas luvas. O segundo intruso viu e congelou. Mara também viu. O tempo se estreitou novamente, mas não com a maravilha do vínculo. Esta era a outra faceta, a que ele temia. Roderick estava entre ela e a porta quebrada, meio transformado, garras curvas saindo de suas mãos. Seus olhos refletiam a lâmpada de uma forma que nenhum olho humano deveria. Os ossos de seu rosto haviam se afiado. Não totalmente lobo, não totalmente homem. O poder encheu a pequena sala dos fundos até que as prateleiras pareceram pequenas demais para contê-lo. Mara deu um passo para trás. O martelo de carimbo se ergueu. O movimento atravessou Roderick como uma faca. Seu lobo choramingou. Companheira tem medo de nós.
Roderick soltou o intruso e ergueu ambas as mãos com garras, palmas para fora. Eu não vou te tocar. As palavras saíram ásperas, mais um rosnado do que uma voz. A respiração de Mara estava rápida. Seus olhos se moveram de suas garras para seu rosto, depois para os homens no chão. Ela não gritou. Isso quase o quebrou. O primeiro intruso gemeu e tentou rastejar em direção à porta. Clement, preto de fuligem e furioso, pulou da toalha e bicou sua orelha. O homem gritou. O choque de Mara se quebrou por um segundo absurdo. Agora não, Clement. O pombo o bicou novamente. Roderick quase riu, o que provou que o mundo havia enlouquecido. Tevin chegou pela porta dos fundos com 2 policiais humanos 10 segundos depois. Roderick nunca esteve tão aliviado em ver o rosto sombrio de seu segundo em comando. Tevin olhou para as garras de Roderick, o martelo de Mara, a fuligem de Clement e os 2 agressores. Uma investigação postal tranquila, ele observou. Mea apontou o martelo para ele. Quem é você? Tevin olhou para Roderick. A mentira havia acabado. Roderick deixou o lobo recuar. As garras se retraíram, seu rosto se remodelou. O ouro em sua visão diminuiu, embora o vínculo ainda tremesse com o medo de Mara. Ele se odiou por causar isso. Meu nome é Roderick Orin, disse ele. Eu sou o rei alfa dos lobos do norte. A sala ficou em silêncio. A chuva sibilava pela janela quebrada. Clement deu uma pequena tosse nas cinzas do fogão. Um policial murmurou uma oração e fingiu que não o tinha feito. Mea encarou Roderick. Então ela olhou para o livro de registro de revisões visível através da porta aberta e leu o nome falso novamente. Roderick confirmou. Você abreviou, rei. Tevin fez um som estrangulado. Roderick fechou os olhos por um segundo. A alma de lobo, contra todo o bom senso, suspirou. Companheira ainda nos insulta. A esperança permanece. Mea abaixou o martelo, mas não o largou. Explique. Roderick explicou. Não tudo de uma vez. Não dramaticamente. Havia vidro quebrado para varrer, agressores para amarrar e Clement para enxaguar antes que ele deixasse a tigela de água preta. Tia Lori desceu as escadas com sua touca de dormir e a régua na mão e aceitou a verdade de lobisomens em sua agência dos Correios melhor do que aceitou a janela quebrada. Os agressores eram corredores de fronteira, humanos, não lobos. Eles pertenciam a uma rede de contrabando que lucrava mantendo humanos e lobos desconfiados uns dos outros. Eles haviam interceptado um enviado lobo que carregava provas de sua rota. Quando o enviado escondeu sua mensagem dentro do correio humano, os corredores a seguiram para o sul. Roderick viera porque enviar soldados lobos através da linha do tratado teria causado pânico. Ele usara um nome falso porque um rei em uma agência de correios humana atraía perguntas. Ele havia escondido o vínculo porque sua voz falhou. Mara sentou-se à sua frente na mesa de triagem com Clement, enrolado em uma toalha limpa em seu colo. Seu rosto estava pálido agora que a ação havia terminado. Seus olhos não estavam suaves. Por quê? Ela o incentivou. O vínculo puxou. O lobo queria rastejar até ela e oferecer sua garganta. Roderick permaneceu em sua cadeira. Porque quando eu te vi pela primeira vez, um vínculo de companheirismo se formou. A régua da tia Lori bateu uma vez no balcão. Tevin ficou fascinado pela parede. Mara olhou para Clement, depois de volta para Roderick. O quê? Ele explicou que entre seu povo o vínculo era raro e reconhecia uma companheira. Mara entendeu a forma da resposta antes de gostar dela. Ele me reconheceu. Roderick confirmou que sim. Ela perguntou se ele havia sentido. Ele disse que sim. Eu não senti nada. As palavras ainda não eram uma acusação. Eram piores, eram cuidadosas. Roderick assentiu. Porque você é humana. O vínculo nem sempre alcança ambas as almas entre espécies. Os dedos de Mara se apertaram ao redor da toalha. Clement piou em protesto. Ela os afrouxou imediatamente. Então você esteve na minha agência dos Correios por 4 dias, sentindo algo que eu não podia sentir, sabendo algo que eu não sabia. Nenhuma defesa ajudaria. Sim, Roderick admitiu. A raiva cresceu nela. Ele a sentiu através do vínculo antes que chegasse ao rosto dela. Essa foi outra violação, e ele a odiou também. Mea se levantou. Não me siga. A alma de lobo gritou. Roderick não se moveu. Mara pegou Clement e foi para a sala dos fundos. A porta se fechou com precisão silenciosa. Teria sido mais fácil se ela o tivesse batido. Na manhã seguinte,
Brierford acordou com 3 rumores. O primeiro afirmava que ladrões haviam invadido a agência dos Correios e sido derrotados pela régua da tia Lori. O segundo afirmava que Clement havia retornado dos mortos, coberto de fuligem de chaminé, para expor uma fraude. O terceiro afirmava que o estranho alto do norte fora visto carregando vidro quebrado nos fundos antes do amanhecer, o que causou mais interesse entre as mulheres solteiras do que o próprio ataque. Ninguém sabia que Rodri era um rei-lobo. Ninguém sabia que Meia havia descoberto que era uma companheira. Mara gostava de um desses fatos mais do que do outro. Rodri passou a manhã consertando a janela dos fundos, sob a supervisão da tia Lori. A velha senhora sentou-se em um caixote com a régua sobre os joelhos e corrigiu seu trabalho como se estivesse dirigindo um menino de escola com ombros suspeitos. Mara não saiu. Clement saiu. Ele sentou-se no balcão com uma asa enfaixada, encarando Rodri como se todo o assunto tivesse sido causado por uma caligrafia ruim. Rodri aceitou esse julgamento. Ao meio-dia, Meia surgiu com uma folha de papel. Ela parecia cansada. Cansaço humano. Não cansaço de batalha, não cansaço de conselho, não o tipo de cansaço que poderia ser deixado de lado pela posição. Havia sombras fracas sob seus olhos e seu cabelo estava preso com muita força. O vínculo a alcançou. Rodri o conteve da única maneira que pôde. Ele ficou do outro lado da sala. Meia colocou o papel no balcão. Regras para lidar com lobos na minha agência dos Correios. Tia Lori se inclinou para a frente com interesse. Tevin, que estava guardando a porta em roupas civis, parecia um homem tentando não sorrir em um funeral. Rodri se aproximou apenas quando Meia recuou. A lista estava escrita em caligrafia postal clara. Meia a leu em voz alta porque não queria espaço para mal-entendidos reais. Não aparecer atrás de mim silenciosamente. Não usar companheira como argumento. Não cheirar minhas emoções e fingir que adivinhou. Não decidir o que é seguro para mim sem explicar o porquê. Ela virou a página ligeiramente e continuou lendo. Sem garras em propriedade postal, a menos que alguém invada primeiro. Não dar ordens a Clement. Não me dar ordens. Rodri leu 2 vezes. A alma de lobo a leu como lei sagrada. Companheira faz tratado da toca. Eu concordo, disse ele. Mara cruzou os braços. Tão rápido? Sim, você nem mesmo se opôs à cláusula de Clement. Clement estufou o peito. Rodri olhou para o pombo. Parece sábio. Tia Lori bufou. A boca de Mara se contraiu apesar de si mesma. A expressão desapareceu rapidamente. Ela o avisou que isso não significava que ela aceitava o vínculo. Rodri disse que sabia. Ela acrescentou que isso não significava que o perdoava. Ele sabia disso também. Isso não significa que você pode parecer ferido até eu me sentir culpada. Rodri olhou para o chão. Tevin tossiu na mão. A alma de lobo achatou as orelhas. Nós parecíamos feridos. Você parecia uma catedral chutada. Rodri disse a ela. Mara deslizou outro papel para a frente. Além disso, você precisa de uma história de cobertura melhor. Isso o surpreendeu o suficiente para levantar a cabeça. Você ainda vai ajudar? Minha rota de correio está sendo usada por contrabandistas. Meu pombo foi ferido. Minha janela dos fundos está quebrada. E alguém me fez aprender a frase vínculo de companheirismo antes do café da manhã. Seus olhos se aguçaram. Eu estou envolvida. Um calor se moveu através dele, cauteloso e doloroso. Ele não se aproximou. Obrigado, disse ele. Mara apontou para a lista de regras. Não me faça me arrepender de ser prática. Ele colocou a palma da mão sobre o coração. Não como um rei, mas como um homem aceitando os termos. Eu não farei. Clement escolheu aquele momento solene para roubar a folha de regras. Ele a arrastou pelo balcão, bateu as asas uma vez e pousou na cesta de saída. Meia se lançou. Rodri pegou o tinteiro antes que caísse. Tevin pegou a almofada de carimbo. Tia Lori pegou Clement pelas penas da cauda com uma precisão aterrorizante. A folha de regras pousou virada para cima, em uma bandeja de pacotes endereçada ao prefeito da cidade. Meia fechou os olhos. Se o prefeito Robb receber as regras de manuseio de lobos antes do almoço, vou culpar todos vocês. A alma de lobo ergueu a cabeça. Cidade aprende as regras. Tratado mais amplo e bom. Rodri não sorriu. Ele quase conseguiu. A investigação recomeçou sob novas regras. Isso mudou tudo. Antes, Rodri observava Meia porque o vínculo puxava seus olhos para ela. Agora ele se observava primeiro.
Ele anunciava quando entrava em uma sala. Ele mantinha espaço entre eles, a menos que fosse convidado a se aproximar. Quando a irritação dela aumentava, ele não fingia deduzir pela postura. Ele simplesmente perguntava se ela queria que ele fosse embora. A primeira vez que ele fez isso, Mara o encarou por 3 longos segundos. Isso foi quase emocionalmente civilizado. Sua alma de lobo aceitou isso como um festival. As regras não consertaram tudo. Regras raramente o fazem. Elas criaram uma cerca. As pessoas ainda tinham que decidir se iriam se apoiar nela, escalá-la ou fingir que não havia sido construída porque cercas eram inconvenientes para seus sentimentos. Mara passou o dia seguinte testando a cerca. Ela fazia perguntas enquanto separava a correspondência, porque a triagem mantinha suas mãos ocupadas e lhe dava um lugar para colocar a raiva quando as respostas chegavam mal. Rodri ficou perto da prateleira distante com uma pilha de circulares. Tia Lori ocupou o balcão da frente e fingiu não ouvir. Clement, que deveria estar descansando, sentou-se dentro de uma cesta de vime rotulada barbante e observou o interrogatório com olhos negros e brilhantes. Mara começou com as questões práticas. Ela bateu o lápis contra o caderno. Quão forte você é em comparação com um humano? Quão rápido você se cura? Você consegue sentir o cheiro do medo? Consegue sentir o cheiro de mentiras? A prata queima? O acônito mata ou apenas envenena? Rodri respondeu a cada pergunta sem floreios. Mara guardou a mais afiada para o final. Um humano pode recusar um vínculo de companheirismo e permanecer vivo, empregado e não sequestrado? A última pergunta fez o rosto de Rodri ficar imóvel. Ele respondeu a todas as perguntas de qualquer maneira. Sim, os lobos eram mais fortes. Sim, ele se curava rapidamente. Sim, ele podia sentir o cheiro do medo, embora prometesse não tratar isso como permissão para decidir por ela. Mentiras eram mais complicadas. A prata doía em feridas. O acônito envenenava o sangue e o espírito juntos. Sua audição era aguçada, mas não mágica, e paredes grossas ajudavam. Um lobo podia entrar em uma cidade humana sob a lei do tratado, mas não comandá-la. Então ele respondeu a última pergunta novamente, porque a primeira resposta era a mais importante. Um humano podia recusar. Uma companheira podia recusar. Mara podia recusar. O vínculo o machucaria. Não o mataria. Não lhe dava propriedade. Se algum lobo afirmasse o contrário, Rodri consideraria esse lobo necessitado de educação legal e possivelmente de uma parede. Tia Lori aprovou a parede. Mea não sorriu. Ela escreveu as respostas dele em um caderno porque promessas faladas tinham o hábito de se tornar névoa quando o poder estava envolvido. Rodri a observou escrever. Ele não se opôs. Isso ajudou. Não resolveu o medo mais profundo. Mara cresceu ouvindo histórias sobre lobos de pessoas que nunca conheceram um, e de pessoas que conheceram um durante o pior tempo possível. Nessas histórias, os lobos eram monstros, reis ou parceiros comerciais inconvenientes com dentes melhores. Nenhuma das histórias mencionava um homem parado ao lado de uma prateleira de catálogos de sementes, explicando limites emocionais, enquanto um pombo sentava na cesta de barbante. Rodri tinha sua própria ignorância. Ele não sabia que as mulheres humanas muitas vezes caminhavam para casa com as chaves entre os dedos. Ele não sabia que um funcionário dos Correios poderia ser demitido por ofender o comerciante errado. Ele não entendia por que Mea se encolhia com a palavra reivindicar, até que ela explicou que os humanos a usavam para propriedades, dívidas e disputas de terra. A alma de lobo ouviu com atenção infeliz. Reivindicar soa mal em humano. Use escolher, use pedir, use ficar. Rodri concordou silenciosamente. Naquela tarde, Mea o fez praticar a fraseologia humana. Ela ficou atrás do balcão com uma pilha de cartas devolvidas e lhe deu frases terríveis para corrigir. Tia Lori se declarou examinadora. Clement se declarou autoridade moral, sentando-se no mata-borrão. Rodri não tinha permissão para dizer minha companheira, em público. Ele não tinha permissão para dizer protegida por mim, a menos que a proteção tivesse sido solicitada, discutida, carimbada e devidamente compreendida. Ele definitivamente não tinha permissão para dizer vou te levar para o norte, porque Mea o informou que qualquer um que a levasse a qualquer lugar sem consentimento perderia a pele importante para a régua da tia Lori. A régua bateu no balcão. Rodri revisou. Ele aprendeu a dizer
Posso caminhar com você? Ele aprendeu a dizer, você pode recusar. Ele aprendeu a dizer, estou preocupado. O que aparentemente era diferente de dizer, você não vai. A última levou prática. Meia o fez repetir depois que ele tentou melhorar a frase para, não posso permitir o perigo. Ela disse que essa frase tinha muita coroa nela. Rodri repetiu a versão melhor até que mesmo Clement parou de parecer ofendido. A alma de lobo não gostou da lição no início. Preferia palavras mais antigas. Minha, guardar, ficar. Mas o lobo não era estúpido. Ele sentiu a respiração de Mara se acalmar quando Rodri escolheu uma linguagem mais suave. Ele sentiu a tensão deixar o espaço perto de seus ombros. Ele aprendeu que o consentimento humano também tinha um cheiro, embora não um feito de medo ou obediência. Cheirava como uma porta deixada aberta porque ninguém a estava forçando. O lobo ficou quieto depois disso. Naquela noite, Meia fechou a agência dos Correios mais tarde do que o normal. A chuva havia parado, deixando a rua preta e brilhante sob as lâmpadas. As venezianas da padaria estavam levantadas. Em algum lugar perto do pátio do estábulo, um bêbado cantava metade de uma canção de colheita e perdia uma discussão com o segundo verso. Rodri esperou do lado de fora, visível da janela, exatamente onde havia dito que estaria. Mara trancou a porta e ficou com a chave na mão. Ele não se aproximou dela. Ela odiou o fato de apreciar isso. Você pode me acompanhar até a esquina, ela lhe disse. O vínculo atingiu Rodrigo com tanta força que ele quase esqueceu como os joelhos funcionavam. Sua alma de lobo sussurrou com admiração. Esquina, esquina sagrada. Ande com cuidado. Rodrigo conseguiu inclinar a cabeça. Obrigado. Eles caminharam sob as lâmpadas molhadas com um espaço entre eles grande o suficiente para um humano nervoso e pequeno, o suficiente para um começo. Mara carregava sua bolsa do lado oposto a ele. Rodri notou e não comentou. Clement, que havia escapado da cesta de barbante, os seguiu pela linha do telhado como um acompanhante mal emplumado. Na esquina, Mara parou. Sua casa ficava a 2 portas de distância, um lugar estreito com venezianas azuis e um telhado que precisava de conserto. Rodri viu a telha solta. Ele não se ofereceu para consertá-la. Ainda não. Ofertas poderiam se tornar pressão quando vinham de reis. Mara olhou para ele à luz da lâmpada e disse que ainda não sentia o que ele sentia. Rodri disse que sabia. Ela o avisou que isso poderia nunca mudar. Ele sabia disso também. Se isso se tornar alguma coisa, será porque eu decidi com minha cabeça humana comum. Rodri sentiu seu lobo se abaixar dentro dele. Não em derrota, mas em respeito. É a única maneira que eu quero, ele disse a ela. Meira estudou seu rosto. A resposta pareceu passar por vários testes antes que ela a deixasse valer. Clement deixou cair um galho no ombro de Rodri. O momento se quebrou. Meia olhou para cima. Ele aprova ou está construindo um ninho no seu colarinho? Rodri removeu o galho. Há alguma diferença com Clement? Raramente. Ela entrou sem tocá-lo. Rodri ficou na esquina até que a lâmpada em sua janela da frente se acendeu. Então ele foi embora. No telhado, Clement o seguiu por meio quarteirão e deixou cair mais um galho em seu caminho. A alma de lobo considerou isso cuidadosamente. Pássaro rival oferece material para ninho. É uma ameaça, decidiu Rodri. O lobo não estava convencido. Eles rastrearam a rede de contrabando através do correio, não de espadas. Meia espalhou os livros de registro de rotas pelo chão da agência dos Correios, porque a mesa de triagem era muito pequena. Rodri sentou-se à sua frente, as pernas longas dobradas com desconforto real. Tavin ficou perto do fogão, protegendo o curativo de Clement, que queria removê-lo por despeito. Mara conectou pacotes desaparecidos a malas atrasadas da Estrada Norte. Cada atraso correspondia a um movimento de contrabandista. Cada selo alterado usava tinta da estação de Mosben. Cada marca de devolução forjada pressionava com muita força no canto inferior direito porque o funcionário que a fez tinha um pulso fraco ou uma consciência culpada. Rodri cuidou do lado dos lobos. Seu enviado, Saurin, havia desaparecido perto da Ponte Kettle depois de descobrir que os corredores carregavam prata de geada roubada para o norte e acônito ilegal para o sul. A rede queria que os humanos culpassem os lobos pela violência na estrada e os lobos culpassem os humanos por rotas de tratado quebradas. A suspeita mantinha as patrulhas ocupadas.
Patrulhas ocupadas não veem contrabandistas. Não era uma grande conspiração. Era mais mesquinha, mais cruel e mais lucrativa. Meia achou isso crível. A maioria dos desastres começa com alguém pensando que merece uma taxa. Ela observou. Rodri marcou uma rota no mapa. Nas minhas terras, geralmente é alguém pensando que merece um trono. Isso parece exaustivo. É. Ela ergueu os olhos do livro de registro. As pessoas tentam com frequência? Menos frequentemente agora. Meia considerou seu tom calmo e as velhas cicatrizes visíveis na borda de seu punho. Pela primeira vez, ela se perguntou o que lhe custava manter as mãos quietas. O pensamento a irritou. Simpatia complicava a papelada. O problema externo se moveu rapidamente depois disso. Tevan encontrou um símbolo caído da rede de contrabando perto da Estrada Norte. Tia Lori se lembrou de um homem com uma cicatriz comprando 3 ordens de pagamento com nomes falsos. Clement, apesar da lesão e da falta de confiabilidade moral, reconheceu o cheiro de uma mistura de ração usada no pombal de Mosben. Ele demonstrou reconhecimento atacando o saco de ração. Meia tomou notas. Rodri observou o pombo atacar o grão e perguntou se isso contava como prova em Brierford. Meia lhe disse: respeitamos todas as testemunhas competentes, mesmo as dramáticas. Clement espirrou cascas de sementes. A alma de lobo murmurou: pássaro é um rival competente. Nos 2 dias seguintes, Mara e Rodri percorreram a rota postal humana em etapas. Eles não foram sozinhos. Tevin os acompanhou, assim como um policial humano chamado Pell, que decidiu que lobisomens eram menos assustadores do que erros de papelada. Clement viajou em uma cesta acolchoada amarrada à bolsa de meia, apesar de ter uma asa boa e nenhuma autoridade oficial. Em Hazelweir, Mara encontrou um selo forjado escondido sob uma tábua solta no chão da sala de correspondência. Em Mossbend, ela identificou o funcionário que havia alterado a rota observando-o evitar Clement. Pessoas culpadas evitavam Clement de forma diferente das pessoas inocentes. Pessoas inocentes o achavam irritante. Pessoas culpadas o achavam simbólico. Em Cattle Bridge, eles encontraram Saurin. Ele estava vivo, por pouco. O enviado lobo havia se escondido no porão de uma casa de pedágio abandonada, febril por causa do acônito e fraco demais para se transformar. Rodri o encontrou pelo cheiro. Meia encontrou a porta do porão porque alguém a havia calçado com um aviso postal dobrado e ela reconheceu o tipo de papel. Saurin olhou para Meia com olhos brilhantes de febre. Humana, ele sussurrou. Meia se ajoelhou como um cantil. Funcionária dos Correios. Temos padrões mais elevados. O alívio de Rodri atingiu o vínculo com tanta força que ele teve que apoiar uma mão na parede. Saurin era seu enviado, seu velho amigo e um dos poucos homens que lhe dizia a verdade sem precisar de um convite real. Meia notou a mão de Rodri. Ela não o tocou. Ela aproximou a lanterna para que ele pudesse ver Saurin respirar. Isso foi o suficiente. Os contrabandistas foram pegos naquela noite na antiga estrada de pedágio. Não em uma batalha heróica, o que teria agradado a vários homens demais, mas porque Mara enviou um aviso de redirecionamento falso através do funcionário de Mosbend. Os corredores chegaram para coletar um pacote que não existia e encontraram Tevin, 3 policiais humanos, 2 batedores lobos e Tia Lori esperando com a régua. Rodri havia se oposto à vinda de Tia Lori. Tia Lori o havia ignorado. Meia havia apontado para a regra 7. Não me dar ordens. Rodri não disse mais nada depois disso. O líder da rede, um homem magro chamado Voss, tentou alegar que os lobos o haviam ameaçado. Isso poderia ter funcionado com os habitantes da cidade assustados. Não funcionou com Meia parada ao lado de uma mesa coberta de livros de registro de rotas, selos forjados, anéis de pombo quebrados, ordens de pagamento alteradas e um Clement muito ofendido. Meia explicou as evidências em termos humanos primeiro. Sacos de correio foram atrasados, selos foram forjados, marcas de devolução eram falsas. Um funcionário humano havia sido pago. Um enviado lobo havia escondido sua mensagem no correio comum, porque a rota oficial havia sido comprometida. Então Rodri explicou o lado dos lobos. Ele não ficou sobre Meia. Ele ficou ao lado da mesa, longe o suficiente para que ninguém pudesse alegar que ele falava através dela. Ele nomeou a missão de Saurin, a prata de geada roubada e o contrabando de acônito. Ele manteve a voz firme, as mãos visíveis e seu lobo escondido.
O prefeito humano ouviu com um rosto que tentava ser importante e, na maior parte do tempo, conseguiu indigestão. Voz zombou de Mea. Você espera que as pessoas confiem em uma moça dos Correios que faz recados para lobos? A sala se virou para ela. Mea estava cansada há 2 dias. Suas botas estavam enlameadas. Seus punhos estavam manchados de tinta. Clement havia comido parte de seu almoço. Rodri sentiu a raiva dela faiscar, limpa e brilhante. Ela não precisava dele. Ela ergueu um selo forjado. Não, eu espero que as pessoas confiem em evidências. São menos charmosas que você, mas mentem menos. Tia Lori bateu a régua na mesa. Bem dito. Clement arrulhou de sua cesta. O prefeito assinou as ordens de prisão. Nenhuma guerra começou. Nenhuma patrulha de fronteira cruzou com raiva. Nenhuma cidade humana queimou porque alguém no poder era orgulhoso demais para ler um livro de registro. Isso deveria ter sido o fim. Não foi porque sentimentos não se dobram tão ordenadamente quanto cartas. Saurin se recuperou o suficiente para viajar para o norte em uma semana. Tevin preparou a escolta. Os contrabandistas foram enviados ao magistrado do condado. O funcionário de Mosben confessou depois que Tia Lori o visitou e fez 3 perguntas com a régua visível. A crise oficial diminuiu. A silenciosa permaneceu. O posto do tratado não apareceu por mágica. Apareceu através de um comitê, o que Mea considerou prova de que a paz era menos romântica do que as pessoas afirmavam. Por 3 dias após as prisões, a prefeitura de Briarford sediou a mais estranha coleção de humanos e lobos que a fronteira já vira fora de uma disputa de mercado. O salão cheirava a casacos úmidos, resina de pinho, cera de assoalho velha e suspeita tentando se comportar. Conselheiros humanos sentaram-se de um lado da longa mesa. Mensageiros lobos sentaram-se do outro. O espaço entre eles continha mapas, tinta e Clement, que se colocou no centro como se estivesse presidindo as negociações. Ninguém o havia convidado. Ninguém conseguiu removê-lo com sucesso. Mara compareceu porque a rede de contrabando havia usado rotas de correio humanas, e porque tia Lori disse que era velha demais para ver homens adultos fingindo não ter medo de papelaria. Rodri compareceu porque um dos homens adultos com medo de papelaria era tecnicamente um prefeito, e o prefeito continuava olhando para os mensageiros lobos, como se eles pudessem comer as atas. A primeira reunião durou 2 horas e conseguiu uma panela de chá compartilhada. Isso não foi nada. A segunda reunião produziu uma rota proposta. Também produziu uma disputa sobre se os mensageiros lobos poderiam viajar após o anoitecer. Fazendeiros humanos temiam sombras na estrada. Mensageiros lobos objetaram que viajar à noite era mais seguro para eles e menos provável de assustar os cavalos. Um conselheiro sugeriu sinos nos arreios dos mensageiros. Todos os lobos na sala o encararam. Mea escreveu: sem sinos. A boca de Rodri se moveu uma vez. Tavan olhou para o teto. Clement arrulhou em um tom que Mara classificou como orgulho criminoso, embora nem ela soubesse de qual crime ele estava orgulhoso ainda. A terceira reunião quase fracassou por causa das marcas de cheiro. Mensageiros lobos usavam cheiros de fronteira discretos para marcar árvores seguras e pontos de virada. Funcionários postais humanos usavam placas pintadas. Cada lado achava o método do outro perturbador. O prefeito disse que marcas de cheiro soavam bárbaras. Um mensageiro lobo chamado Edin disse: flechas pintadas convidam ladrões com olhos. Mea os deixou circularem um ao outro por 10 minutos. Então ela se levantou, pegou o giz e desenhou uma árvore no quadro. Ela sugeriu ambos. Ela escreveu a solução enquanto falava. Um marcador pintado para humanos, uma marca de cheiro para lobos, um número de rota na parte de trás para os registros postais, um padrão de entalhe para cavaleiros na névoa. Se alguém se opusesse por causa da tradição, poderia carregar todos os sacos de correio sozinho até que a tradição desenvolvesse pernas mais fortes. A sala ficou em silêncio. Tia Lori, sentada perto do fogão, disse que aquela foi a primeira frase útil desde o café da manhã. Rodri não elogiou Mea na frente de todos. Ele havia aprendido que o elogio público de um rei poderia ser uma gaiola se mal manuseado. Em vez disso, ele pediu ao escrivão para registrar a proposta dela nas atas. Mara notou. Ela baixou o olhar antes que ele pudesse ver o quanto. Clement também notou, porque Clement notava todas as coisas que poderiam se tornar inconvenientes mais tarde. Ele cambaleou pelo mapa e parou no marcador do tratado proposto,
deixando pequenas pegadas empoeiradas sobre ambos os territórios. Tavin observou que isso poderia ser simbolicamente encorajador. Meia disse que era sujeira de pássaro. Ambos não foram inseridos em nenhum registro oficial. A quarta reunião trouxe a questão que todos haviam evitado. Quem cruzaria primeiro? Cavaleiros humanos não queriam ser os primeiros a entrar em Wolfland. Mensageiros lobos não queriam ser os primeiros a entrar na cidade sob olhos humanos. Ambos os lados tinham razões. A maioria era prática. Algumas eram medo antigo usando sapatos práticos. Mara ouviu enquanto a discussão vagava em círculos. Rodri também ouviu. Ele poderia ter resolvido a questão por comando do seu lado. Isso não teria resolvido nada do lado dela. O vínculo o puxou quando Mara se levantou. Ela parecia nervosa. Não assustada, nervosa. Havia uma diferença. Seus dedos pressionaram a borda de seu livro de registro, mas sua voz permaneceu firme quando ela se ofereceu para inspecionar a primeira rota como representante postal de Briarford. O lado humano se opôs imediatamente, assim como 3 lobos. Rodri não. Isso lhe custou. Sua alma de lobo surgiu em alarme. Companheira humana na estrada do tratado. Árvores desconhecidas. Lobos desconhecidos. Chuva possível. Pedras possíveis. Tudo possível. Rodri permaneceu imóvel. Mel olhou para ele uma vez do outro lado da mesa. Ele deu a única resposta que importava. Ela escolhe por si mesma, disse ele. A sala ouviu um rei. Mara ouviu a regra. Depois disso, as objeções tiveram que se tornar práticas ou morrer. Meia lidava bem com coisas práticas. Ela nomeou números de escolta, paradas de descanso, etiquetas de rota, sinais de emergência e autoridade separada para o correio humano. Ela também exigiu um acordo por escrito de que nenhum lobo poderia reivindicar jurisdição sobre um funcionário postal humano durante a inspeção. Tavin leu a cláusula 2 vezes e murmurou que era muito mera. Rodri a assinou. O prefeito assinou depois que tia Lori o encarou. Ao final da 4ª reunião, o primeiro posto do tratado tinha uma data. Clement comemorou roubando a caneta do prefeito. A crise silenciosa dentro de Meia não terminou com a reunião. Naquela noite, ela sentou-se à mesa da cozinha com o rascunho da rota assinado, uma xícara de chá esfriando e um pombo dormindo em uma cesta de pão porque ele havia rejeitado todos os lugares mais adequados. Sua casa estalava suavemente ao seu redor. A chuva batia no telhado remendado. A chama da lâmpada se movia quando o vento encontrava a fresta da janela. Ela leu o rascunho da rota 3 vezes. A estrada norte parecia simples no papel. De Briarford à Pedra do Tratado. Da Pedra do Tratado ao descanso do Pinheiro de Geada. Do descanso do Pinheiro de Geada à primeira casa de revezamento dos lobos. Depois de volta, antes do anoitecer. O papel nunca mostrava o tamanho de uma escolha. Mara era humana. Ela gostava de ser humana. Ela gostava de saber exatamente até onde podia andar antes que suas botas machucassem. Ela gostava da fome comum, do cansaço comum, da raiva comum. O vínculo não cantava em seu sangue. Seus dentes não se afiavam. Seus ossos não se lembravam de florestas mais antigas que cidades. Se ela cruzasse aquele marcador, ainda seria ela mesma. Esse era o ponto. Ela tinha que ter certeza de que estava indo porque queria a estrada, não porque Rodri a queria nela. Clement acordou, pulou para o rascunho e sentou-se na pedra do tratado desenhada à tinta. Mara olhou para ele. Não me dê conselhos. Você acha que todo documento sério é cama? Ela bateu no rascunho da rota ao lado de seus pés. E se você roubar este, eu vou te enviar por correio para si mesmo. Clement enfiou uma pata sob o corpo e fechou os olhos. Meia riu, apesar de si mesma. O som a acalmou. De manhã, ela escreveu para tia Lori uma lista de tudo o que precisava ser feito se ela não voltasse no horário. Então ela a rasgou porque tia Lori acharia isso insultante. Ela escreveu um bilhete mais curto em vez disso. Fui inspecionar a rota. Se eu me atrasar, culpe o rei antes do pombo. Tia Lori o leu no café da manhã e assentiu. Ordem razoável. Clement roubou uma torrada. O mundo de alguma forma continuou. Mara voltou ao trabalho postal comum, ou tentou. O comum havia mudado de forma. Toda vez que a porta se abria, uma parte dela esperava a sombra alta de Rodri. Todo o selo preto a fazia pensar em garras, se retraindo da luz da lâmpada. Todo o endereço mal escrito a lembrava de um rei tentando aprender as regras humanas, um passo cuidadoso de cada vez. Ela odiou isso. Não porque o odiava.
Isso teria sido mais fácil de resolver. Ela não sentia o vínculo. Isso permanecia verdade. Não havia um puxão mágico em seu peito, nenhuma certeza lupina, nenhuma voz interior o chamando de companheiro. Se ele partisse, ela não saberia seu humor através de quilômetros. Se ele se machucasse, ela não acordaria do sono com sua dor. Ele tinha tudo. Ela tinha evidências. Evidências não eram nada. Ele havia recuado quando ela o temeu. Ele havia seguido suas regras. Ele nunca usara companheira como argumento. Ele havia ficado ao lado dela na frente de humanos e lobos, não na frente dela. Ele havia pago o frete exato mesmo quando distraído. Esse último ponto importava menos romanticamente, mas mais praticamente. Em sua última manhã em Brierford, Rodri entrou na agência dos Correios pela porta da frente depois de bater. Apesar da placa de aberto, ele usava seu próprio casaco agora, não o de viagem simples. Lã escura, fecho de prata, corte do norte, um rei tentando caber em uma porta humana sem dobrar a cidade inteira ao seu redor. Mara estava separando catálogos de sementes. Clement sentava na cesta de saída com o ar presunçoso de um pássaro que havia sobrevivido à história. Rodri parou a 2 passos do balcão. Posso me aproximar? Mara odiou o pequeno calor que se moveu através dela. Ela apontou que ele já estava no prédio. Rodri esclareceu que se referia ao balcão. Tudo bem, ele se aproximou. Seu controle era visível agora que ela sabia o que procurar. A maneira como suas mãos permaneciam soltas. A maneira como seus olhos não seguiam cada pessoa que passava pela janela, a menos que uma ameaça entrasse em sua postura. A maneira como ele esperava por uma permissão que poderia ter tomado à força. Ele colocou uma carta no balcão. Envelope branco, endereço claro, selo adequado, sem selo preto, sem código oculto. Mara leu à frente. Senhorita Marvel, Agência dos Correios de Brierford, Balcão Sul, ao lado do pombo criminoso. Ela ergueu os olhos. O rosto de Rodri permaneceu sério, mas seus olhos haviam mudado. A última linha foi sugestão de Tavin. De sua cesta, Clement arrulhou aprovadoramente. Mea pegou a carta. Endereço legível, frete correto, localização insultuosa, mas precisa. Progresso notável. Sua alma de lobo, embora ela não pudesse ouvi-la, ficou completamente imóvel dentro dele. Ela vê a melhora. Mea não abriu a carta imediatamente. O que é? Rodri manteve as mãos ao lado do corpo. Um convite. Não uma reivindicação. Não um comando. Não uma exigência do vínculo. Ela virou o envelope. Para quê? O primeiro posto oficial do tratado em direção ao norte. Daqui a 7 dias, se você escolher inspecioná-lo. Haverá cavaleiros humanos e mensageiros lobos. Autoridade separada, rota compartilhada. Sua tia foi convidada a nomear um representante de Brierford. Mea absorveu isso, uma estrada então. Não uma gaiola, não uma convocação real. Uma estrada entre mundos construída a partir da bagunça que eles haviam sobrevivido. Mara perguntou se ele estaria lá. Rodri disse que sim. Ela perguntou se ele queria dizer como rei, como lobo, ou como o incômodo mal endereçado que ela conheceu primeiro. O canto de sua boca se moveu. Se permitido. Clement se lançou da cesta, agarrou o envelope e tentou arrastá-lo para as cartas de amor devolvidas. Mea pegou a outra ponta. Clement, não. O pombo puxou com mais força. Rodri parecia atraído pelo destino. Mea lutou para libertar a carta e a segurou contra o peito. Isto não é uma carta de amor. Rodri não disse nada. Sua expressão, sim. Mea sentiu o calor subir pelo pescoço. É um convite de inspeção. O pombo arrulhou. Mea apontou para ele. Você está aposentado. A alma de lobo de Rodri sussurrou. Pássaro sabe. Mea abriu a carta antes que Clement pudesse atacar novamente. A redação era cuidadosa, quase dolorosamente. Rodri perguntou se ela consideraria se juntar ao primeiro posto do tratado como representante de Brierford. Ele reconheceu o risco. Ele reconheceu seu direito de recusar. Ele não mencionou o vínculo até o último parágrafo. O último parágrafo a deteve. O vínculo me disse onde procurar. Ele não ganhou sua confiança por mim. Se eu tiver algum lugar em sua vida, prefiro ganhá-lo pela estrada que você escolher caminhar. Mara leu isso 2 vezes. A agência dos Correios parecia mais silenciosa do que o normal. A chuva havia parado.
O sol pressionava através da janela da frente, pegando a poeira no ar e tornando as penas de Clement cinza prateadas. Mara ainda não sentia magia. Apenas o papel em sua mão. Apenas o homem esperando sem estender a mão. Apenas a memória de garras abertas, palmas para fora. Apenas a linha de endereço ridícula ao lado do pombo criminoso. Ela pousou a carta e a carimbou como recebida. Rodrigo observou o carimbo cair com o foco de um homem esperando por um julgamento. 7 dias, disse Mara. Sua respiração mudou. Não muito. O suficiente. Rodrigo disse a ela que estaria pronto. Mara o avisou para não usar nada muito real porque assustava cavalos e funcionários. Ele anotou a instrução. Ela também exigia a identificação adequada. Ele prometeu. E se você espera que eu cruze para Wolfland, mesmo que temporariamente, você responderá a todas as perguntas que eu fizer antes de partirmos. Rodrigo inclinou a cabeça. Todas as perguntas? Mara guardou o convite em seu livro de registro. Então eu inspecionarei sua estrada postal. Clement arrulhou triunfante e derrubou a almofada de carimbo. A tinta se espalhou pelo balcão. Meia suspirou. Você é impossível, pássaro velho. Meia pegou um pano. Rodrigo pegou a almofada de carimbo. Clement não pegou nada útil e pareceu orgulhoso de si mesmo. O momento se tornou um caos comum. Isso ajudou. 7 dias depois, Briarford se reuniu perto da Estrada Norte para ver o primeiro posto do tratado partir. Não foi grandioso como os reis gostam. Sem mármore, sem estandartes, exceto uma bandeira da cidade que tia Lori declarou boa o suficiente porque havia sobrevivido a 3 invernos e a uma cabra. Os cavaleiros humanos usavam casacos gastos. Os mensageiros lobos usavam couros de viagem escuros e expressões de contenção cuidadosa. Todos fingiam não encarar todos os outros. Mara estava com uma bolsa de correio no peito. Ela havia embalado livros de registro, selos, etiquetas de rota, 2 lápis extras, uma faca, 3 bolos de aveia e Clement, que não fora convidado, mas se inseriu na bolsa até que a negociação falhou. Rodrigo se aproximou com um casaco escuro e simples. Não real, não surrado. Legível, Meia decidiu. Identificação, disse ela. Ele lhe entregou um documento dobrado. Ela o abriu. Ela leu a linha formal em voz baixa. Rodrigo Orin, rei alfa dos Lobos do Norte, detentor da autoridade do tratado, participante postal temporário. Abaixo disso, na caligrafia de Tavin, alguém havia adicionado outra linha. Meia a leu em seguida. Endereço agora legível. Meia olhou para Rodrigo. Ele olhou de volta, solene como o inverno. Ela guardou o documento em seu livro de registro. Aceitável. Sua alma de lobo pressionou ambas as patas sobre o coração. Companheira aceita os papéis. Casamento. Não. Inspeção. Ainda assim, bom. O primeiro quilômetro foi estranho. Cavaleiros humanos ficaram à esquerda. Mensageiros lobos ficaram à direita. Clement viajou na bolsa de Meia com a cabeça para fora, supervisionando ambas as espécies e ocasionalmente arrulhando para o nada. Rodrigo caminhou perto de Meia, mas não muito perto. Tavin cavalgou à frente, fingindo não observar a distância entre eles. O segundo quilômetro foi administrativo. Mara descobriu que os mensageiros lobos marcavam o passo pelo cheiro, enquanto os cavaleiros humanos marcavam o passo reclamando das tiras da cela. Ela anotou ambos os fatos, embora apenas um pertencesse ao relatório oficial. Na primeira curva, um mensageiro lobo tocou 2 dedos em um tronco de pinheiro e seguiu em frente sem diminuir a velocidade. Os cavaleiros humanos perderam completamente o marcador. Mara parou toda a fila. Ninguém gostou disso. O mensageiro lobo parecia confuso. Os cavaleiros humanos pareciam aliviados por culpar outra pessoa pela pausa. Clement saiu da bolsa, empoleirou-se no ombro de Mara e assumiu a expressão de um pássaro que sempre se opusera à má sinalização. Meia pediu ao mensageiro para lhe mostrar a marca. Ele o fez. Não havia nenhum sinal visível, apenas um leve arranhão e um cheiro que Rodrigo podia ler facilmente. Meia não conseguia ler nada. Ela colocou as mãos na cintura e encarou a árvore como se ela tivesse pessoalmente falhado na alfabetização. Rodrigo esperou. Ele não explicou por ela. Isso também importava. Meia pegou uma tira de pano azul de sua bolsa e a amarrou em um galho baixo. Então ela fez o mensageiro colocar sua marca de cheiro abaixo dela, não acima. Humanos olhavam para baixo com mau tempo. Lobos olhavam para a frente. Uma rota útil tinha que sobreviver a ambos os hábitos.
O mensageiro abriu a boca. Tevin balançou a cabeça uma vez. O mensageiro fechou a boca. Mara escreveu: Marcador 1, inadequado, mas ensinável. Rodri leu por cima do ombro dela somente depois de pedir permissão. Ele pareceu considerar a frase profundamente. Ensinável é generoso, ele murmurou. Estou de humor generoso. Clement bicou a ponta de seu lápis. Não com você, Mara disse a ele. O terceiro quilômetro foi lamacento. Botas humanas afundaram. Botas de lobo não. Isso causou ressentimento, até que um dos mensageiros lobos tentou cruzar uma ponte estreita de tábuas, sem considerar que os sacos de correio humanos eram mais largos que as mochilas dos mensageiros lobos. O saco prendeu no corrimão e quase puxou o cavaleiro humano de lado para a vala. Mara pegou a alça. Rodri se conteve antes de pegar Mara. Ela notou. Ela também notou o esforço que isso lhe custou. O vínculo não tinha voz para ela, mas seu rosto sim. A quietude controlada ao redor de sua boca dizia que ele queria agarrar, levantar, proteger e provavelmente proibir pontes estreitas. Em vez disso, ele ficou com as duas mãos abertas ao lado do corpo, enquanto Mea e o cavaleiro libertavam o saco de correio. Mea marcou a ponte como inadequada para o posto do tratado, a menos que fosse alargada. O mensageiro lobo que havia projetado a rota pareceu ofendido. Mea olhou para o mensageiro ofendido. Você quer carregar todos os sacos de correio humanos de lado pelos próximos 5 anos? O mensageiro reconsiderou. A alma de lobo de Rodri estava tendo uma manhã difícil. Companheira perto da vala. Companheira perto da ponte. Companheira perto da lama. Muitos perigos. Carregue-a. Não. Regra. Sofra. Rodri sofreu. No descanso do pinheiro de geada, o primeiro ponto de revezamento, Mea inspecionou o abrigo. Tinha um telhado, 2 bancos, um barril de água e um trinco de porta colocado alto demais para tia Lori ou metade dos cavaleiros mais velhos de Breerford. Também continha uma prateleira de armazenamento rotulada apenas com símbolos de rota de lobo. Mara ficou dentro do pequeno abrigo e girou lentamente. Fumaça de pinho agarrava-se às vigas. O ar frio deslizava por uma fresta perto do chão. O barril de água estava limpo, mas o copo pendia de um pino que nenhuma pessoa baixa poderia alcançar sem arriscar uma morte menor. Clement voou para a prateleira, inspecionou os símbolos de lobo e imediatamente derrubou um rolo de barbante. Mara escreveu por vários minutos. Rodri olhou para a página quando ela a virou para ele. Ela leu a lista em voz alta. Abaixar o trinco, abaixar o copo, adicionar letras humanas, selar a fresta do chão, colocar tampa à prova de pombos na caixa de barbante. Ele olhou para Clement. Clement parecia orgulhoso. O último item pode ser impossível, disse Rodri. Então seu primeiro posto do tratado cairá para um pombo aposentado antes do inverno. Tevin, do lado de fora da porta, fez um som que não era bem uma risada. A inspeção continuou. Ao meio-dia, Mara havia encontrado 9 problemas, 4 melhorias e um trecho de estrada que ela descreveu como um processo por tornozelo torcido esperando para acontecer. Os mensageiros lobos começaram a observá-la com respeito cauteloso. Os cavaleiros humanos começaram a pedir que ela verificasse seus próprios marcadores de rota em casa. Rodri começou a entender que construir a paz parecia menos com a assinatura de um tratado e mais com abaixar um gancho de copo para que a pessoa certa pudesse beber. Esse pensamento ficou com ele. Ficou quando Mara sentou-se em um tronco caído para comer um bolo de aveia. Ficou quando Clement roubou uma migalha de sua luva. Ficou quando ela ofereceu a Rodri metade do bolo sem cerimônia, como se alimentar um rei-lobo não fosse mais estranho do que alimentar um cavalo de correio cansado. Ele aceitou a metade do bolo. Sua alma de lobo ficou em silêncio, não porque não tivesse sentimentos, mas porque tinha demais. Mea o observou pegar o bolo de aveia com dedos cuidadosos e perguntou se os lobos comiam aveia. Rodri disse que sim, quando oferecido adequadamente. Ela o corrigiu que havia sido prático, não adequado. Melhor ainda. Ela desviou o olhar primeiro, mas não rapidamente. A estrada depois do descanso do pinheiro de geada subia em direção a árvores mais escuras. O ar esfriou. As vozes humanas se aquietaram. Até Clement parou de arrulhar e se enfiou mais fundo na bolsa de Mara. Esta era a borda de um mundo que sempre fora história para ela. Agora tinha lama, má sinalização,
ganchos de copo e um homem caminhando ao seu lado como se a decisão dela importasse mais do que seus instintos. Meia não sentia um vínculo. Ela sentia a forma de uma resposta começando. No marcador do tratado, Mara parou. A pedra estava metade em musgo humano, metade em líquen do norte. Além dela, a estrada subia em direção a florestas de pinheiros e ar mais frio. A terra dos lobos começava ali. Ela a vira de longe toda a sua vida. Cruzá-la, mesmo como inspetora, parecia diferente. Rodri parou do outro lado do marcador e se virou. Ele não ofereceu a mão. Isso era importante. Ele esperou. Meia olhou para a pedra, a estrada, o rei-lobo e o pombo, que atualmente tentava comer um de seus lápis. Ela não sentiu nenhum vínculo. Ela sentiu medo, curiosidade, irritação e um fio teimoso de desejo. Sentimentos humanos. Todos eles. Eram o suficiente para começar. Meia passou por cima do marcador. O rosto de Rodri mudou antes que ele pudesse escondê-lo. Não triunfo, não possessão. Alívio agudo e brilhante, depois algo mais suave que ele não sabia como carregar. Meia apontou para ele. Não olhe assim. Estou inspecionando uma rota, não me mudando para sua floresta. A alma de lobo desabou em gratidão. Ela cruzou a linha. Ela escolheu o passo. Companheira de raiz, companheira de papel. Maravilhoso. A voz de Rodri era baixa. Entendido. Clement escolheu aquele momento para se lançar da bolsa de Mara. Ele voou em um arco vacilante, cruzou a linha do tratado, circulou a cabeça de Rodri e deixou cair uma etiqueta de rota diretamente em sua mão. Meia encarou. Tevin encarou. Os cavaleiros humanos encararam. Rodri olhou para a etiqueta. Lia-se. Entregar a Mevel. Ninguém sabia onde Clement a havia encontrado. Mara colocou as duas mãos no rosto. Esse pássaro vai oficializar algo por acidente um dia. A boca de Rodri se curvou. Devo me preocupar? Você deveria estar apavorado. A estrada para o norte cheirava a pinho, terra molhada e tinta de tratado secando em uma nova página. Mara caminhava ao lado do rei Alfa, não porque a magia a puxava para lá, e não porque seu povo tinha uma palavra para ela. Ela caminhava porque ele havia esperado, porque ele havia dito a verdade quando isso lhe custou, porque ele havia aprendido o peso de uma regra humana e a carregado com cuidado. Rodri caminhava ao lado da humana que não sentia nada do vínculo, e de alguma forma tudo importava mais por causa disso. Atrás deles, Clement voou para um galho baixo e arrulhou com a autoridade presunçosa de um pombo aposentado que havia redirecionado duas nações e um vínculo de companheirismo por canais impróprios. A alma de lobo ouviu, pássaro rival bem-sucedido. Rodri olhou para Mara. Ela o pegou olhando. O quê? Nada. Seus olhos se estreitaram. Ele se corrigiu imediatamente. Eu estava pensando que Clement merece reconhecimento formal. Meia olhou para o pombo, que agora tentava roubar o alfinete de colarinho de Tavin. Ela disse que Clement merecia supervisão. Rodri sugeriu uma medalha. Um armário trancado. Rodri sorriu completamente desta vez. Mara tentou não notar. Ela notou. O primeiro posto do tratado continuou pela estrada, estranho, esperançoso e ligeiramente atrasado, porque Clement havia escondido a etiqueta de rota na manga de Rodri. Não foi um começo perfeito. Meia confiava menos ainda em começos perfeitos. Este tinha lama, papelada, um rei perigoso aprendendo boas maneiras, um pombo com instintos criminosos e uma estrada que não pertencia a nenhuma das espécies sozinha. Isso era melhor. Isso podia ser resolvido.